Então, pessoal, conforme prometido, esse é o vídeo referente aos conteúdos da terceira etapa das nossas aulas à distância. Nas aulas anteriores, nós havíamos trabalhado com o início, né, do processo histórico de origem da sociologia, como que ela surge como ciência, né? A gente parou no ponto em que um autor chamado Augusto Comte define que deveria existir uma ciência com o objetivo de se estudar a sociedade. Só que daí o Comte morreu. E a sociologia estava fadada, né, a falecer junto com ele. Só que o Comte tinha um sobrinho que era muito fã dele. E esse sobrinho, ele é extremamente importante para nós, porque ele é um dos chamados três porquinhos, né, os três autores clássicos da sociologia, que é o Émile Durkheim. O Durkheim normalmente é o cara que os alunos costumam gostar mais, porque ele é muito didático e eu acho que ele é o mais fácil de compreender justamente por esse didatismo dele, né? Ele pensa as coisas de uma forma muito sistemática e muito mais clara do que os outros. Mas vamos lá então, né? O que o Durkheim fez? A primeira coisa foi definir a metodologia de trabalho, como que tu trabalha com a sociologia. Era uma ciência que só tinha nome e objeto de estudo. Vamos estudar a sociedade, de que jeito? Então era isso que ele tinha que definir. Como que nós íamos estudar a sociedade? Então, ele parte do princípio de que nós deveríamos ter como base as ciências naturais, porque elas eram muito mais objetivas. Então, tu tentava copiar, digamos assim, esse objetivismo das ciências naturais. E aí ele escreve um livro falando sobre como estudar a sociologia. O nome desse livro é As Regras do Método Sociológico. Nas regras do método sociológico, então, ele vai definir como que você deveria fazer uma pesquisa em sociologia. Né? O primeiro ponto que ele coloca para que a gente consiga entender, né, a lógica do Durkheim é justamente a ideia da neutralidade do cientista em relação ao objeto de estudo. Né? No caso, o teu objeto de estudo, a sociedade, mas tu faz parte dela, né? Tu não é como um cara que está estudando o coronavírus, mas que ele não é um vírus também. Então, a ideia era observar a sociedade como se ela fosse o vírus e tu fosse o cientista, como se tu fosse uma coisa separada da sociedade, portanto, neutro. Hoje em dia a gente sabe que essa neutralidade absoluta que o Durkheim tentava imprimir nas ideias dele é uma coisa que não tem como, ela não existe, né? Tanto que outros autores um pouquinho posteriores ao Durkheim, eles já discordavam. E atualmente a gente sabe que não existe tanta neutralidade em relação ao objeto de estudo. A gente acaba meio que colocando nossos pontos, até na escolha do que nós vamos estudar, de como que tu vai estudar, da ênfase que tu vai dar, ela vai colocar mais ou menos os pontos de como a gente acha que as coisas devem ser, mais ou menos. Né? Lógico, dentro de parâmetros. Mas não tão neutro quanto o Durkheim achava que era. O Durkheim ele vai então fundar uma escola de pensamento que a gente chama de funcionalismo, que ela estabelece que existem funções sociais e essas funções têm como objetivo moldar a sociedade. Né? Uma sociedade com problemas é uma sociedade disfuncional. Portanto, a escola que o Durkheim funda, ela chama-se funcionalismo. Mas vamos lá, né? Como que nós vamos estudar a sociedade? Para o Durkheim, a gente tinha que partir de um ponto básico, de um ponto elementar, ao qual ele vai dar o nome de fato social. O que é um fato social? Pergunta mais fácil da sociologia, né? O que é fato social? O fato social é todo fato que ocorre na sociedade, desde que ele tenha as três características inerentes ao fato social, que são elas: ser exterior, ser coercitivo e ser geral. Fácil. Vamos lá. O que significam essas características? Exterior significa que esse fato ele tem que estar posto dentro da sociedade já
independente da minha vontade, independente de eu querer ou não, é uma coisa que já existe, portanto, ela não independe da minha vontade, ela já tá ali na sociedade e nada que eu faça vai mudar muita coisa. Geral, ela precisa se repetir no maior número de indivíduos possível, né? Ela é um fato que ocorre com uma certa frequência, ela é um fato comum dentro da sociedade. Coercitivo, que é a palavra que normalmente vocês não sabem o significado, mas vocês conhecem. Coercitivo significa aquele que sofre coerção, ou seja, aquele que sofre uma pressão para que determinada coisa ocorra ou não. Por exemplo, a coerção significa que tu precisa pressionar, tu precisa seguir aquilo, mesmo que não seja exatamente a tua vontade. Há uma pressão para que tu se encaixe naquele padrão. Eu sempre brinco que para entender o que é coercitivo basta ter mãe, né? Porque a tua vontade é ficar ali sempre, né? Dormindo e a tua mãe tá ali te pressionando para fazer qualquer outra coisa menos fazer o que tu quer. E tu acaba cedendo a essa pressão justamente porque é meio que um costume dentro da sociedade. Tu precisa respeitar os teus pais, porque exatamente tu não sabe, mas tem que ser assim. E é por conta desse ter que ser assim que surge a ideia de coercitivo. Então, é uma coisa que já existe, uma coisa que há uma pressão social para que ela ocorra ou para que ela deixe de ocorrer, e é uma coisa que ela é relativamente comum. Isso é um fato social. Se tem essas três características, é um fato social. Exemplos. Escola. Vamos lá. Quando a gente vai descobrir uma coisa, se ela é fato social ou não, a gente tem que analisar cada uma das três características. A escola é fato social por quê? Vamos lá. Ela é exterior, ou seja, ela existe independente da tua vontade? Sim, ela existe independente de vocês quererem ou não. Vai tá aí o Maria Rocha, né? Saudades, Maria Rocha. Ela é geral? Todo mundo precisa, ou a grande maioria das pessoas precisa frequentar? Sim. Coercitiva, uma pressão, claro, né? A tua mãe, inclusive, vai dizer: Deus é livre, se tu não estudar, né? Tu vai virar. Normalmente as mães já pegam aquelas profissões que são menos valorizadas, né? Vai virar lixeiro, nem pra lixeiro tu serve, porque tem que ter o ensino médio. Hidratar. Então, há uma pressão, né? Não só dos teus pais em que tu estude, mas também das leis, né? As leis obrigam os pais a vocês a obrigá-los a estudar. Portanto, coercitivo. Geral, né? Todo mundo vai. Portanto, a escola ela é o exemplo clássico de fato social. Além da escola, vamos lá, trabalho, né? O passo seguinte à escola é trabalho e ele tem todas essas características. A gente precisa trabalhar, independente da gente querer, os postos de trabalho vão estar ali e há uma pressão para que tu, né, se enquadre nesse meio. Outros exemplos, então. O casamento, exemplo clássico também de fato social. Escolarização, trabalho, casamento, serviço militar obrigatório, né, no caso dos meninos. Todas essas coisas comuns dentro da sociedade, que elas ocorrem com uma certa frequência, elas são fatos sociais. Vamos a um exemplo, então. Lembrando, então, fato social é tudo aquilo que ocorre dentro de uma sociedade, qualquer coisa que ocorra, desde que tenha as três características. Então, vamos a uma história verídica. Logo que eu comecei a dar aula, lá em 2011, eu precisava ir na CRE resolver uns problemas com a minha documentação e eu tava indo bem faceira, né, pela Avenida Presidente Vargas, quando bem na esquina ali do Colégio Fátima, da Presidente com a Visconde de Pelotas, eu presenciei uma cena, né, inusitada. Tinha um cara, né, negão, sorriso 1001,
no sinal, e o que chamava atenção era a roupa dele, ou a falta dela, né? Ele estava vestindo apenas os tênis e uma tanguinha vermelha. E o sinal fechava na Visconde e ele ficava ali na faixa de segurança, fazia uma dancinha assim, meio tentativa de dança sensual. E aí eu fiquei olhando, né, aquilo, né? Não é todo dia que tu vê isso. E eu disse, tá, agora ele vai pedir dinheiro nos carros. Mas não, o sinal abria, ele saía e ia pra Presidente Vargas e fazia a mesma coisa. Aí eu parei, né? Eu tava indo assim, já tinha diminuído o passo, aí eu parei do outro lado da rua, fiquei olhando aquilo. Que isso? Aí, e aí ele ficou ali por uns bons minutos e eu e mais uns outros desocupados observando. Né? Naquela época eu não tinha um smartphone, né? Faz tempo isso. E quando chega gentilmente a polícia, né? E a brigada militar, acho que as freiras ali, porque as janelas do Fátima estavam lá tapadas, né? Com as crianças, as freiras, tudo ali, devem ter chamado. E chega a brigada e manda ele colocar a roupa dele e aí ele segue o caminho de volta. Então, será que isso é um fato social? Primeira coisa, né? É um fato que ocorreu na sociedade. Vocês acreditando ou não, embora seja verdade. Vamos às características. É exterior, independente de eu querer ver ou não aquela cena, ela estava ocorrendo, então ela é exterior. Ela é coercitiva. Eu fui pressionada a ver ela. Ou melhor, o cara foi pressionado a fazer a dancinha dele? Não, né? Por último, geral. Não é geral. Não é geral. A gente não vê as pessoas nuas na rua. A não ser que tu vá numa praia de nudismo. Mas em pleno centro da cidade, num ambiente super movimentado, numa das avenidas mais movimentadas da cidade, tu vê uma pessoa seminua ali na rua, só de tanguinha vermelha. Não é uma coisa geral. É uma coisa que a gente, inclusive, reprime, né? Se vocês saírem com uma roupa muito pequena, assim, com uma tanguinha na rua, ou sair, por exemplo, eu sair sem sutiã, né, mostrando, né, essas desgraças aqui da gravidade, provavelmente eu vou ser detida, né, autuada por atentado ao pudor. Então, a gente não pode enquadrar como geral porque não é a regra. A moda é um fato social justamente porque ela define como a gente deve vestir. Ela é exterior na medida em que a gente se veste mais ou menos de acordo com as possibilidades, afinal a gente não vê as meninas com aqueles trajes vitorianos, né, que se usavam lá em 1900 antigamente. É coercitivo porque a gente precisa andar vestido, a leis que obrigam a gente andar vestido. E é geral na medida em que todo mundo precisa andar. Com exceção dos espaços onde essas leis podem ser rompidas, como é o caso, por exemplo, dos ambientes de camping naturista, praias de nudismo, onde lá a regra é que pode andar pelado, e aí então valendo uma outra norma, lá é fato social, dentro da cidade andar pelado não é fato social. Tanto que a gente se choca, né? Alguns anos atrás teve lá no Royal um cara também que ele tira quase toda a roupa, também era um cara com problemas mentais, e tira a roupa e começa a passear nos últimos andares também. E até teve vídeos nas redes sociais, justamente porque não é uma coisa que a gente vê sempre. E essas coisas que não são tão comuns, elas não costumam ser fatos sociais. O fato social é uma coisa mais corriqueira, é uma coisa que a gente é acostumado. E é por isso que ele é o ponto básico da análise. Ele é o eixo fundamental, que ele vai determinar aquilo que o Durkheim chama de consciência coletiva. A consciência coletiva, mas que bicho nojento. A consciência coletiva é aquilo que define o caráter de uma sociedade, digamos assim.
ela é o ponto básico, né? São as características fundamentais que definem o funcionamento de uma sociedade. Então, eu estudo os fatos sociais para tentar compreender a consciência coletiva, para tentar entender os problemas que existem dentro de uma sociedade. Então, por conta disso, por conta de todo esse didatismo, desse passo a passo muito bem explicadinho do Durkheim, ele é um dos autores mais simples da gente entender. Ele é um autor super fácil, assim, né? A leitura dele, acho que dos três clássicos, dos três autores clássicos, com certeza ela é a mais fácil, os livros são mais finos também, justamente porque ele é um cara que ele tá pensando como um professor, como alguém que precisa ensinar uma coisa muito básica para as outras pessoas, como transformar a sociologia em algo a ser estudado de uma forma muito sistemática. Mas aí ele criou, né, definiu as regras do método sociológico e falta alguma coisa, né? Falta uma pesquisa. Então, a partir daí, o Durkheim ele faz uma pesquisa com um fato social para que, a partir dela, a gente comece a entender o funcionamento da sociologia, principalmente o objetivo, que é tentar entender os problemas e os fenômenos sociais para tentar evitar situações nas quais ele vai chamar de anomia, né? Que é uma situação de anormalidade, uma situação problemática dentro da sociedade. Mas isso vai ficar, né, para a nossa próxima etapa, não para 4, para outra, onde nós vamos estudar, né, o primeiro trabalho de pesquisa sociológica, que é justamente sobre o suicídio. Vamos lá, será que suicídio é fato social? Na próxima aula, daí a gente descobre. Então, tchau, pessoal.